E eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias aí em Mateus, no capítulo 9, no versículo 18. Hoje eu vou falar um pouco sobre fé. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Todos acharam aí? Glória a Deus. Vamos lá. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Aleluia, glória a Deus. Só tá aí. Então, o que a gente precisa entender aqui com esse exemplo de Jairo? Estava acontecendo uma situação de morte na vida dele, a filha dele faleceu. E imagina a situação de um pai perder a filha. E Jairo, ele se aproxima de Jesus. E antes de pedir, ele adora a Jesus. Que nós possamos, assim como Jairo, nos aproximar de Jesus. E antes de pedir, que nós venhamos também, primeiro, adorar a Cristo. Porque a filha de Jairo estava morta, mas a fé de Jairo não. E que fé! Uma fé inabalável, porque ele declara, ele diz assim: a minha filha está morta, ela acabou de falecer, mas vem, coloca a mão sobre ela e ela viverá. Então, que convicção que Jairo tinha. Nós precisamos ter essa fé em Cristo, essa fé inabalável, sabe? Porque Jesus, aonde ele chega, ele traz vida, e vida em abundância, porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Sabe, que nessa virada, que nesse 2021 nós possamos assim, sabe, mergulhar no rio que é Jesus. Ezequiel 47, ele vai falar sobre um rio que por onde ele passa, ele sai transformando tudo. E aquilo que estava morto tem que viver. Esse é o rio que Ezequiel fala. E esse rio é Jesus. Aleluia. Aleluia. E quando Ezequiel, ele continua falando sobre esse rio, que nós possamos mergulhar, porque não se trata de um rio raso, é um rio muito profundo. E ele diz, essas águas não se podem passar andando, nós precisamos mergulhar. Então vamos lá, igreja, vamos mergulhar em Jesus. Que 2021 seja um ano em que nós possamos fluir neste rio de águas vivas, que é Jesus, o próprio Cristo. Aleluia. Então, nós precisamos gerar essa fé que Jairo tinha em nossos corações. E como nós podemos gerar essa fé? Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação, e a pregação vem pela palavra de Deus. Então, como é que eu gero fé no meu coração? Vindo para a igreja, ouvindo o pastor Tony ali pregando. Semana da virada, eu estou aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, gerando fé dentro do meu coração, ouvindo a palavra de Deus, praticando. Aleluia. Então, quando Jairo, ele se aproxima, a palavra vai dizer que ele adora. Então, antes de pedir, nós precisamos adorar a Deus. E é assim, sabe, Jairo, ele se humilha. Quando nós precisamos nos humilhar. Nós não podemos ser soberbos. Nós precisamos ter um coração quebrantado. A fé de Jairo, ela influencia bastante, mas a sua humildade de se prostrar e declarar: vem, que se o Senhor colocar a mão, ela vai tornar a vida. Essa é a fé que nós precisamos gerar no nosso coração em 2021. Agora, nesse momento, para que nós possamos viver um 2021 de fé. Aleluia. Então, é fato que nós temos muitas petições. Obviamente temos muitas petições, mas que nós possamos adorar a Ele, que nós possamos conhecer Ele. Sabe por quê? Porque em Efésios, no capítulo 3, Paulo vai dizer que quando eu conheço a Deus, eu tenho acesso à esperança. E tu começa a desfrutar do acesso nessa noite, porque você conhece a Deus. Mas não se contente com o que você conhece de Deus apenas hoje, porque Oséias 6, ele vai dizer: conheçam e prossigam em conhecer. Então Deus tem algo novo para revelar para mim e para você todos os dias. Todos os dias. E Paulo ainda fala em Efésios que quando eu conheço a Deus, eu começo a me encher da natureza de Deus. E tu começa a ser cheio de Deus, começa a conhecer ao Senhor, começa a gerar fé no seu coração através das palavras que você está ouvindo no Mestre.
Comece a ter intimidade. Escute a pregação do mestre, aquilo que ele está falando ao seu coração, aos seus ouvidos, amém? Então, nesse mesmo capítulo 3 de Efésios, no verso 17, ele vai dizer assim: peça também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E eu oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Então a gente precisa ter fé para que Jesus permaneça vivo dentro de nós. É o que Paulo está declarando aqui no capítulo 3 de Efésios, no versículo 17. Então, vamos lá, vamos gerar em fé, vamos parar de ser pessoas desacreditadas, pessoas que quando vem a situação já se desesperam. Não, porque você conhece a Cristo, e o Cristo que você conhece, Ele está no controle. Ele está no controle. Mantenha Cristo vivo dentro de você, através da sua fé. Então, que nessa nossa virada a gente possa ter convicção de quem Cristo é e da força do seu poder, do poder que há no seu nome, porque há poder no nome de Jesus. E se por acaso nós estamos enfrentando situações difíceis, Jesus é aquele que está no controle. Mais uma vez eu estou dizendo, Ele é quem luta as nossas guerras. Ele é quem está do nosso lado. E a palavra de Deus vai dizer em Salmos que mesmo que a gente venha cair, a gente não vai ficar prostrado, porque é Ele quem pega pela mão. Então vamos lá, vamos continuar gerando fé no Filho de Deus. Porque o que parecia impossível, parecia até hoje. Porque o Deus do impossível já está neste lugar. Ele já está neste lugar e Ele está gerando no seu coração e no meu coração fé. E Ele está gerando de dentro para fora. Diga aleluia. Glória a Deus. Então Jesus, Ele parte em direção à casa de Jairo. Mas no meio do caminho Ele encontra outra situação que parecia também para aquela pessoa uma situação de impossível. Então vamos ler lá no versículo 19. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, e veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curado. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Então vamos parar para imaginar um pouquinho a situação daquela mulher. Uma mulher que, acredito eu, que ninguém a queria por perto. Uma mulher que estava enferma. Uma mulher que estava desacreditada, porque 12 anos ela ia aos médicos e os médicos diziam que não tem jeito. Não é possível. E aquela mulher, ela estava desacreditada. Ela não imaginava. Só que aí ela ouviu falar de Jesus. E aí eu boto uma pausa aqui e vamos refletir naquela questão de conhecer a Deus. Que a gente não venha se atentar somente a conhecê-lo, mas que nós venhamos também torná-lo conhecido, para que através desse conhecimento outras pessoas cheguem até o Mestre e sejam curadas, como essa mulher foi. Porque ela foi até Jesus porque ela ouviu falar de Jesus. Sabe, ninguém está em casa nessa situação aqui. Eles não estavam em casa: eu vou ali na rua ver se vai ter um Jesus que vai curar minha filha ou que vai me curar. Não, eles ouviram falar. Então vamos ser uma igreja que leva Jesus para as pessoas, que leva os médicos dos médicos para as pessoas. Vamos lá, vamos falar do amor de Jesus, vamos nos posicionar, vamos dar exemplo, vamos ser líderes, membros, seja qual seja a nossa posição na igreja, que nós possamos ser exemplo lá fora. Não apenas aqui dentro, que nós possamos falar de Jesus. De Jesus. Então aquela mulher, ela estava sofrendo. Mas aquela mulher, ela teve uma sorte, porque o mestre estava passando por ali. E sabe o que aquela mulher faz? Ela não perde a oportunidade de tocar no mestre. Como a gente já leu aqui, ela foi curada pelo toque da orla das vestes de Jesus. Então, quantas vezes nós estamos passando por situações difíceis, sabe, momentos conturbados, e nós estacionamos, e Jesus está passeando, Ele está falando aquilo que Apocalipse 3:20 diz, Ele está batendo na porta, como foi cantado aqui. O som é o carpinteiro batendo na porta, e Ele está passeando, batendo, e a gente não agarra a oportunidade de tocar no Mestre e ser curado.
Sabe? Precisamos fazer assim como Jairo fez, essa mulher fez. Ela não perdeu a oportunidade. Que nessa noite você não perca a oportunidade de tocar em Jesus, de deixar Ele entrar dentro do seu coração e fazer a mudança. Porque aquilo, se existe algo dentro de você espiritualmente morto, quando Jesus entrar, Ele vai trazer vida. E é vida em abundância, igreja. Permita Jesus entrar. Permita Ele fazer a diferença. Tenha fé em Jesus. Aleluia. Então, quando Ele vem, Ele traz vida em abundância. Ele traz verdade. Ele traz o conhecimento. Cristo é o caminho. Vamos segui-lo. Vamos seguir a Jesus. Porque quando a gente está perto de Jesus e a gente toca na orla da veste dele, a gente já é curado. Então, você tem ciência que aquela mulher, ela foi curada sem falar nada. Ela não deu uma palavra. Ela apenas enferma, cansada, acredito eu, desidratada. Sabe? A multidão a apertava. Mas ela não, isso não foi o suficiente para parar aquela mulher. Ela saiu de casa decidida e não perdeu a oportunidade de tocar no mestre, naquele que ela ouviu falar que estava realizando vários milagres. Aleluia. Ela começa a romper as barreiras. As multidões já não faziam mais sentido e ela queria tocar nas vestes de Jesus. Sabe? Quando as dificuldades vierem, quando os gigantes vierem, não perca a oportunidade. Não deixe a multidão te atrapalhar de tocar em Jesus, de ter acesso ao Pai. Não deixe. Aleluia. Porque ela já vinha gerando em seu coração uma fé, uma expectativa, porque ela dizia para si mesma: se eu apenas tocar as suas vestes, eu serei curada. Então que nós possamos, quando nós saímos de nossas... E quando Jesus entra, Ele traz vida. Aquilo que parecia estar morto, a menina estava morta, estava todo mundo no funeral, mas quando Jesus entrou, a menina se levantou. Isso não é fé? Isso não é um milagre? Tudo começou na fé de Jairo, que ele tinha em Jesus. E Jesus chega e começa a dar ordem. Então, se Jesus entrou na casa de Jairo e mudou toda a situação, na minha vida e na sua vida não vai ser diferente. Ele quer entrar e Ele quer transformar os nossos lares. Ele quer transformar as nossas vidas. Vamos lá, vamos fluir em Jesus. Fluir na verdade. Fluir na abundância de vida dele. Aleluia. Então não duvide. Não duvide, porque Jesus, Ele vai dizer: não duvide. Crê somente, não tema. Então mesmo que você esteja se sentindo só, mal, com medo, a palavra de Deus diz: seja forte e corajoso e não temas, porque eu sou contigo. Então quando as circunstâncias se levantarem, entenda que Deus é com você. Aleluia. Então exercite a sua fé. Convide Jesus. Vamos fazer aquilo que Mateus 6,6 diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. Vamos orar, vamos chamar Jesus para o nosso secreto, porque quando Ele entra, Ele realiza as causas impossíveis. Exercitem as suas fés nesses tempos difíceis, porque o Deus impossível é com você. Aleluia. Então deixe o Espírito Santo se manifestar em você. E deixe o reino de Deus manifestar em você, como eu já disse, a justiça, a paz e a alegria. Que esse 2021 seja um ano de fé na sua vida, em que você tenha uma fé inabalável, que você tenha a sorte e o privilégio de ser amigo de Jesus. Ser amigo de Jesus. Seja conhecido, vamos ser filhos e filhas conhecidos pela nossa fé inabalável em Deus. Assim como Abraão é conhecido até hoje pela sua fé em Deus, vamos ser conhecidos por nossa fé. Então, eu estou encerrando. Desejo a todos vocês uma excelente virada. Que seja uma virada de presença de Deus na vida de vocês, de muita fé, que vocês possam exercitar a sua fé. Que Deus abençoe vocês e muito obrigada, Pastor Tony. Aleluia.